O governo Jair Bolsonaro vai ter que explicar ao Senado por que recebeu Mike Pompeo em Roraima. O secretário de governo norte-americano foi recebido por Ernesto Araújo na sexta-feira. Durante a visita, Pompeo afirmou que o governo de Donald Trump quer mudar o comando da Venezuela. Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, desaprovou essa visita de Pompeo. Em nota, Maia disse que a vinda do secretário em pleno processo eleitoral dos Estados Unidos não condiz com a boa prática diplomática internacional. Um grupo de 6 ex-chanceleres brasileiros, inclusive, emitiu uma nota reprovando a vinda de Pompeo e apoiando essa posição de Rodrigo Maia. Pelo Twitter, Maia disse o seguinte, veja só: agradeço o gesto de apoio dos ex-chanceleres e ministros de Estado brasileiros na defesa da soberania nacional e dos princípios constitucionais que devem reger a nossa política externa, sobretudo com respeito aos países da América Latina. E a fumaça das queimadas no Brasil já chegou a pelo menos 5 países vizinhos. De acordo com o monitoramento do INPE, que é o Instituto de Pesquisas Espaciais, a fumaça gerada pelo fogo na Amazônia e no Pantanal se estendeu por 4.000 quilômetros, isso no final de semana. Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai já sentem os efeitos dessas queimadas brasileiras. O governo do Mato Grosso formalizou hoje um pedido para que a Força Nacional de Segurança ajude a combater os focos de incêndio no Pantanal. Até agora foram detectados 5.815 pontos de calor, quase 3 vezes mais do que a média histórica dos 30 dias de setembro. E o governo angolano determinou o fim da Igreja Universal do Reino de Deus em todo o país. De acordo com a decisão do Ministério Público, nenhum templo poderá realizar cultos. Só na capital, Luanda, a Igreja Universal mantém 210 templos. No fim de semana, a polícia angolana esteve em várias igrejas para interromper o culto e determinar o fechamento desses locais. A Igreja Universal do Reino de Deus é alvo de investigação em Angola por associação criminosa, fraude fiscal e exportação ilícita de capitais. A PM agrediu e prendeu uma mulher negra que gravava uma abordagem policial. A pedagoga Eliane da Silva, de 35 anos, gravava a ação dos policiais que estavam revistando o marido e o sobrinho em Macapá, no Amapá. Todos estavam dentro de um carro em frente à casa de Elaine, que levou um soco no rosto e foi presa por desacato. Vamos ver. Desse jeito, aqui na porta da minha casa, fazendo tudo isso que eles estão fazendo. Olha, o Alexandre é lá do interior, lá do Cajari. A senhora está presa? Estou presa. Estou presa. Ei, tá doido? Não faz isso não. Isso, vem aqui. Continua, negra. Ei, isso mesmo. Continua, negra. Solta o meu pé. Está preso. Policial safado. Policial safado, bandido. Que horror! O marido de Eliane também foi preso. Os dois tiveram que pagar fiança de R$ 800 cada um para serem libertados. Uma última notícia. O Partido dos Trabalhadores e a Fundação Perseu Abramo lançaram hoje o Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil. Esse documento, com 210 páginas, está dividido em 3 partes: diagnóstico, medidas emergenciais e propostas para o futuro. Participaram desse lançamento o ex-presidente Lula, o ex-prefeito Fernando Haddad e a presidenta do partido, Gleisi Hoffmann. Bom, sobre as notícias, a gente conversa agora um pouquinho com Silvio Catiabava, que é sociólogo e diretor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil. Oi, Silvio, tudo bem com você? Tudo bem, Thalita, obrigado. E com você? Tudo certo também. Vamos começar falando um pouquinho sobre essa notícia de que o Senado vai ouvir Ernesto Araújo sobre essa visita de Mike Pompeo a Roraima. Ele foi para lá visitar refugiados venezuelanos
E essa situação toda mostra, mais uma vez, o que a gente vem denunciando, inclusive, aqui no programa, essa subserviência, essa submissão do Brasil, do governo brasileiro aos Estados Unidos. Mais uma vez, isso fica explícito, né, Silvio? Mais uma vez, e é uma vergonha, de fato, quer dizer, para o Brasil ter uma postura desse tipo, tão subserviente ao governo americano, inclusive atentando contra o direito internacional. O Mike Pompeo já declarou, nós vamos tirar o Maduro de lá. Ele não pode fazer isso, isso é uma intervenção que aliás, os Estados Unidos faz sempre, né? Mas que fere a autonomia, a soberania do país e a própria postura do Brasil em relação a isso, historicamente, né? A diplomacia brasileira sempre foi vista como uma das melhores do mundo, os diplomatas muito preparados, né? E a partir dessa diplomacia, até o governo Temer, o Brasil estava construindo um bloco sul-americano, liderando um bloco sul-americano que começa com o Mercosul, né? Que vai melhorar muito as trocas comerciais do Brasil com os países do Mercosul, né? Depois ele cria a Unasul, a iniciativa do Brasil de articular os países da América do Sul, e através da Unasul projeta o continente como um bloco de poder para negociar os seus interesses frente a todos o cenário internacional. O governo Temer e depois mais profundamente o governo Jair Bolsonaro desmontaram o Mercosul, diz que não interessa mais, né? Desmontaram a Unasul, não tem mais participação. E veja, o Brasil tinha construído com a Venezuela um acordo comercial extremamente interessante para o Brasil, porque as exportações brasileiras foram crescendo, os empresários brasileiros satisfeitos com a relação com a Venezuela, né? E hoje em dia nós não podemos entrar numa aventura que, aliás, o ministro Ernesto Araújo já tinha começado a fazer gestões junto com a Colômbia, né, para que houvesse um cerco, vamos dizer assim, à Venezuela. É impossível a gente aceitar uma postura dessa e isso pode levar a complicações maiores, porque parece que o governo brasileiro está disposto a ser, vamos dizer assim, um pau-mandado dos Estados Unidos nesse cenário, né? Então, o que acontece? Acontece que o Brasil diminui a sua importância internacional, não tem mais o bloco que o legitimava como um interlocutor internacional de peso, né? E nós estamos cada vez mais nos tornando uma colônia dos Estados Unidos, sem qualquer possibilidade de negociar a nossa soberania, de defender a nossa soberania, né? Então, é muito lamentável. Aliás, o Senado tem toda a razão em questionar. É muito lamentável que, nesse momento, o Brasil se preste, o governo brasileiro se preste a isso, né? E nós temos uma preocupação, quer dizer, isso pode complicar. Podemos ter conflitos de fronteira, conflitos armados, provocados a partir da Colômbia, a partir do próprio Brasil, com o governo que temos, e com uma Venezuela que tem todo o direito de administrar internamente a sua política. Inclusive, mesmo considerando que o governo Maduro não tem respeitado direitos humanos, como de fato não tem, né? Quer dizer, isso nós também não respeitamos durante a nossa ditadura e muitos países não o fazem. Os Estados Unidos, muito menos. Então, essa ideia de defesa da democracia e da Constituição é de um cinismo profundo, né? O ministro Ernesto Araújo tem ganho a taça da incompetência diplomática mundial, né? Esse é um caso muito sério. E fazendo só um link, amanhã é a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, o Brasil costuma fazer esse discurso de abertura, e na última participação do Brasil, o Bolsonaro falou bastante sobre a questão da Venezuela, né? Então, parece que esse depoimento de Bolsonaro, esse discurso de Bolsonaro já está pronto, já está gravado, a gente vai ficar sabendo amanhã esse conteúdo, mas dá para arriscar que ele pode citar a Venezuela nesse discurso, né? Eu acho que sim, ele pode citar a Venezuela e ele pode ir antagonizando o Brasil com a Venezuela, o que não é interesse para os brasileiros, né? E, inclusive, olha, tem uma outra questão, quer dizer, as forças militares da Venezuela são muito mais poderosas do que as brasileiras.
Então é bom que a gente não entre numa aventura, porque podemos perder muitas vidas, né? Sim. Vamos comentar também essa história de Angola, onde as igrejas, os templos da Igreja Universal do Reino de Deus foram fechados, esses templos, a igreja está proibida de atuar ali no país. Como que você percebe essa questão, essa discussão? Lembrando que aqui no Brasil a gente também tem figuras políticas que são relacionadas à igreja evangélica investigadas, sendo acusadas de crime. Como que você tem visto essa questão, Silvio? Olha, Thalita, primeiro eu acho que a gente tem que dividir, não são todas as igrejas evangélicas, nós estamos falando, nesse caso, principalmente das igrejas neopentecostais, mais recentes. Existe toda uma tradição protestante no Brasil que precisa ser muito respeitada, tem evangélicos que são pessoas muito comprometidas com direitos e com a democracia. Então, o primeiro passo é separar o joio do trigo, né? O segundo passo é realmente, eu admiro o governo de Angola fazendo isso, coisa que nós deveríamos ter feito também, né? Porque essas igrejas neopentecostais, elas são de uma manipulação da fé, elas são de uma manipulação das pessoas mais simples, com a sua teologia da prosperidade, não é? Que fazem com que essas pessoas mais simples vão transferindo seus recursos para a igreja e enriquecendo esses pastores. Eu cheguei a ver na revista Forbes, agora, que o pastor Edir Macedo, que é da Igreja Universal do Reino de Deus, que comprou a Rede Record de televisão, ele tem como fortuna pessoal 2 bilhões de reais. Aí eu vou ver o Valdemiro Santiago, que é da Igreja Mundial do Poder de Deus, é outro pastor que tem uma igreja. Ele tem 400 milhões de reais. O Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, tem 300 milhões de reais. O R.R. Soares, que é outro que está sempre presente na televisão, tem 250 milhões. Ele é da Igreja Internacional da Graça de Deus. E, finalmente, o Estevão Hernandes e a Bispa Sônia, que é a esposa dele, os dois juntos têm 120 milhões, é a Igreja Renascer. Quer dizer, é um ótimo negócio explorar a boa vontade, a fé e a necessidade de integração social das pessoas mais simples. Essas igrejas estão basicamente na periferia, né? E manipulam, de fato, quer dizer, a consciência das pessoas. Manipulam para seu interesse pessoal. Isso é um business. E essa acusação de quadrilha, de exportação indevida de divisas que Angola imputa à Igreja Universal, né, de fato é verdade. Quer dizer, esses bispos têm aviões particulares, esses bispos têm assim, uma fortuna enorme. De onde veio isso? Quer dizer, como é que você pode combinar uma fé numa religião e esse processo de acumulação, que na verdade é uma expoliação de quem é integrante de cada igreja? Isso é um exemplo que Angola nos dá e que nós deveríamos pensar seriamente em fazer uma fiscalização mais apurada nessas igrejas, né, para que, de fato, venhamos a descobrir se elas estão também fazendo como a Universal fez em Angola. A dificuldade é que elas trocam apoio político ao governo Bolsonaro, né, por uma carta branca para agir como bem entendam, né? Então, de novo, nós estamos aqui num conluio entre o governo federal e essas igrejas neopentecostais, né, que cheira àquela lógica de milícia, de quadrilha, do ilegal, enfim, quer dizer, de práticas que são muito mais lesivas à nossa sociedade do que ajudam a promover uma convivência solidária, fraterna, cidadã. Com certeza. Silvio, eu queria encerrar com você falando um pouquinho sobre esse plano que foi lançado hoje pelo Partido dos Trabalhadores, pela Fundação Perseu Abramo. O plano vem depois daquele discurso à nação que o ex-presidente Lula fez, em que ele se coloca ali naquele momento como um candidato, como um pré-candidato, né? E agora o PT lança esse plano de reconstrução do Brasil. É positivo, nesse momento, de qualquer forma, apresentar propostas para que o Brasil mude, né?
Olha, Thalita, eu ainda não li o plano, ele foi lançado hoje, né? Mas eu vejo com muito bons olhos, porque nós precisamos ter, no debate público, uma outra referência, porque até agora o que nós temos é o discurso do Guedes, né, de que não há dinheiro para o social, de que é preciso privatizar tudo, né? Aliás, ele disse outro dia que ele pretendia arrecadar alguma coisa como 70 bilhões com as privatizações, né? E se você analisar o que é o lucro de 5 grupos estatais, empresas estatais, Eletrobras, Banco do Brasil, Petrobras, tal, num ano, elas ganharam 70 bilhões. Então, ele está querendo fazer o quê? Vender esse patrimônio pelo valor do que parte desse patrimônio ganha num ano, né? Você veja, quer dizer, aí tem uma manipulação muito brava, né? Então, é muito importante ter um outro parâmetro, uma outra referência para discutir que futuro nós temos, que alternativas nós temos para enfrentar questões importantes, como o desemprego, a falta de comida na mesa, a questão da saúde, a vida nas cidades. Quer dizer, tem um enorme elenco de coisas que tem solução, que tem alternativas. Nós temos dinheiro para isso, não é? Mas até agora não se falou nunca em tributar mais o 1% mais rico, não é? Não se falou em tributar lucros e dividendos. Então, essa história de fazer ajustes, né, e de impor uma espoliação mais profunda da maioria, ela precisa ter um contraponto, como um plano de reconstrução desse, que eu pretendo me debruçar e estudar, né? Mas que aponta para um outro caminho, uma outra alternativa, né? E, finalmente, Thalita, eu acho que eu também estou revoltado com esse filme que passou aí da polícia violando direitos dessa forma. Quer dizer, e, de fato, quer dizer, as análises que eu conheço dizem assim: essa polícia não tem conserto. Ela foi criada para fazer isso, né? Ela está no lugar errado, ela não pode fazer o policiamento da cidade. Polícia militar é para ficar no projeto que cabe constitucionalmente aos militares. É proteger as fronteiras, é defender o Brasil, não é? E enfim, quer dizer, garantir nos momentos mais críticos, quer dizer, a estabilidade e a ordem, não é? Essa visão de uma intervenção cotidiana, que na verdade é muito racista, não é? E que pretende agir com total impunidade, como de fato tem havido total impunidade para esses policiais, o máximo que eles são é afastados um momento do seu trabalho nas ruas, né? Isso precisa acabar, né? Então, não se trata mais de fazer um retreinamento da polícia militar. Na verdade, o Congresso devia discutir a extinção da polícia militar. É isso que nós precisamos pedir aos nossos parlamentares. É chocante, esse vídeo é indigesto, realmente é absurdo e triste ao mesmo tempo que a gente tenha que repetir toda semana um vídeo como esse e essa situação não muda. Silvio, só para finalizar mesmo agora, você participa sempre às terças com a gente, porque o programa Le Monde Diplomatique Brasil às terças aqui na TVT. Como hoje a gente adiantou a sua participação, só canta a bola para a gente, é sobre o que o programa amanhã? Olha, amanhã é educação e desigualdade, né? Nós temos uma pesquisa que foi lançada agora, que apresenta os resultados agora, do IDEB, que é uma pesquisa que avalia o ensino fundamental e o ensino médio, e tem boas notícias, apesar de tudo. Quer dizer, a pesquisa indica uma melhoria da qualidade do ensino médio no Brasil, nas escolas públicas, né? É uma melhoria ainda muito limitada, né? A base é baixa ainda, quer dizer, nós estamos muito precisando melhorar a nossa educação, né, média, do ensino médio, mas melhorou. Então, a discussão é por que melhorou, o que aconteceu, né? E é possível aproveitar essa experiência para melhorar o sistema da educação como um todo? Tem uma discussão muito interessante aí. Assista. E olha só que bom, a gente termina com essa boa notícia, né? Silvio, muito obrigada, sempre um prazer conversar com você. Até semana que vem. Um beijo. Até semana. Muito obrigado, um beijo. Tchau.